Eles foram os protagonistas da história anterior, mas agora, 16 anos depois, eles se tornaram lendas e desempenham um novo papel, daqueles que irão proteger e guiar os novos heróis. Mas será que todos os pecados capitais já apareceram nessa nova história? E como eles apareceram? Vamos relembrar ou descobrir como cada um dos pecados fez sua estreia em Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E o primeiro pecado capital a aparecer nessa nova história foi o boneco Walter no capítulo 39 dentro do mangá ou no episódio 14 dentro do anime. Walter ocultou sua verdadeira identidade através do disfarce de um ancião que atuava como líder de um vilarejo, onde existiam demônios que decidiram abandonar a batalha durante a Guerra Santa e viver pacificamente em Britânia. E para protegê-los, Walter criou um totem que produzia uma barreira mágica que afastava qualquer pessoa com más intenções e mantinha os demônios escondidos sob um disfarce ilusório que os fazia parecer humanos, permitindo que assim eles pudessem viver tranquilamente ali. Mas esse cenário de paz, como também o disfarce dos demônios e de Walter, foram afetados com a chegada de Percival e seus amigos, onde especificamente Anne acaba sendo enganada por um cavaleiro do caos, para que ela destruísse o totem que protegia o vilarejo. E com isso o caos é instaurado naquele lugar, com os demônios sendo selados e Percival e seus amigos voltando ao estado de bebês pela magia de reversão do Cavaleiro do Caos. E por conta disso, Walter é obrigado a se manifestar, revelando seu disfarce para o desespero daquele Cavaleiro do Caos, que estava diante de um dos lendários pecados capitais. E Walter consegue facilmente detê-lo através de uma de suas especialidades, a ilusão. Ele também mostra pela primeira vez após seu retorno o poder de ataque do seu tesouro sagrado, que ele atira contra um grupo de Cavaleiros do Caos que fez um ataque covarde contra os bebês. E especificamente o cavaleiro que os atacou é atingido pelo seu poder mágico, onde ele assume o controle do seu corpo a 15 quilômetros de distância, obrigando assim o seu próprio companheiro a eliminá-lo. E por fim, com tudo resolvido, Walter termina se despedindo de Percival e seus amigos, permanecendo ao lado dos demônios que naquele momento era uma preocupação maior para ele, já que Percival e seus amigos tinham ao lado deles Lancelot, que era alguém tão forte quanto ele. E 2 anos depois, Walter faz sua segunda aparição, agora dentro do Reino Eterno, com o objetivo de proteger Anne e Donnie a pedido do seu capitão Meliodas. No entanto, o pecado acaba sendo surpreendido pelo poder devastador de um dos 4 perigos, o Cavaleiro Verde Beltrap, o que deixa o pecado sem um dos braços e uma de suas pernas. Porém, apesar disso ter lhe afetado, obviamente não foi o bastante para derrubar o pecado da luxúria, que consegue, mesmo que nesse estado, salvar todos de uma emboscada dentro do domínio de Pelgard, retornando para a Britânia em segurança. E sua ilustre aparição termina com ele prometendo ir para Lyones para restaurar seu corpo. Já o segundo pecado capital a fazer sua aparição é o líder dos 7 pecados capitais, Meliodas. Dentro do anime, o Meliodas acaba fazendo uma breve aparição um pouco antes do que acontece no mangá, pois no episódio 11, que seria o equivalente ao capítulo 31 do mangá, o Lancelot acaba enviando uma mensagem para o rei de Lyones, para dizer que encontrou o que eles procuravam, pois 16 anos depois, Meliodas seguia exercendo seu cargo como rei de Lyones,
E agora, acima de tudo, ele estava empenhado em encontrar os 4 cavaleiros da profecia. Mas sua primeira aparição de fato acontece mesmo no capítulo 51, o episódio 17 em Liones, onde ele também encontra pessoalmente pela primeira vez com Percival. E Liones é também o palco do seu reencontro com seu antigo amigo, que agora está do outro lado, Arthur Pendragon. Pois para salvar Tristan, Meliodas intervém em sua luta contra o Rei do Caos para confrontar seu velho amigo e atual arqui-inimigo. Meliodas trava uma intensa luta contra o Rei do Caos, onde nós podemos ver novamente o seu poder demoníaco. No entanto, devido ao descontrole do seu filho Tristan, Meliodas acaba baixando sua guarda ao tentar contê-lo, e o Rei do Caos quase lhe derrota se não fosse pela chegada do Lancelot. Meliodas então pede para que Lancelot assuma a luta contra Arthur, dizendo que confia nele. E ele só volta a intervir quando Arthur liberta o Caos do seu braço decepado, dizendo que ele deveria ter removido o Caos de dentro dele há muito tempo, não importa o que tivesse acontecido. E como último ato de sua aparição, ele convoca todos os Cavaleiros da Profecia e seus companheiros para explicar o atual cenário de Britânia, mostrando para eles o verdadeiro motivo pelo qual eles estavam lutando. E por fim, Meliodas direciona os 4 cavaleiros e suas equipes para ir em busca de um caminho para Camelot. E desde então, essa foi a última aparição do líder dos 7 pecados capitais. E o terceiro pecado a aparecer na história é Ban, o pecado da ganância. A raposa dos 7 pecados capitais apareceu pela primeira vez após o time skip de 2 anos, no capítulo 129 do mangá e numa futura segunda temporada do anime. E tudo que Ban queria era de apenas tomar uma boa cerveja de Bérnia, mas ele acaba se deparando com algumas figuras inusitadas, Ironside e Pelgarde, que logo reconhecem um lendário pecado capital, mas indo contra as ordens do seu rei, Ironside desafia Ban, pois ele não consegue acreditar que um humano como ele pode ser tão poderoso quanto dizem, que possa existir entre os dois uma lacuna de poder tão grande. Mas eu tenho certeza que Ironside se arrependeu dessa escolha, pois Ban estava com sangue no zóio, pois apesar dele nunca ter visto Ironside, ele sabia muito bem quem ele era e principalmente o que ele fez. E mesmo com Ironside usando todas as armas que tinha, ele não consegue nem mesmo arranhar o corpo de Ban, que com apenas um chute carregado com o peso de suas emoções em relação aos sentimentos do seu filho, Ironside só não vai de arrasta para cima porque Ban não estava usando toda a sua força, pois por conta da magia de um dos Cavaleiros do Caos, seu poder foi reduzido para apenas 10% do total. Mas ainda assim, ele consegue facilmente derrotar Ironside e fazer tanto ele quanto Pelgarde recuarem. E assim foi a primeira e também até o momento a última aparição de Ban. E a próxima aparição foi simultânea, já que afinal eles são um casal, por sinal, muito bem casados. King e Diane, o atual rei das fadas e a atual rainha dos gigantes. Ambos aparecem pela primeira vez no capítulo 138 do mangá e numa futura segunda temporada do anime. Após a unificação dos clãs, ambos tiveram 7 filhos e vivem todos juntos atualmente dentro do Reino das Fadas. Visualmente eles não mudaram tanto, com exceção de suas roupas que, apesar de não fugir muito do estilo anterior, tiveram uma leve repaginada. Ainda não tivemos a oportunidade de vê-los em ação, mas imagino que eles estejam em boa forma ainda. Mas espera aí, Marcelo, você errou,
porque na verdade o primeiro pecado a aparecer foi a Merlin, lá no capítulo 22 do mangá, o episódio 8 do anime, onde Merlin aparece pela primeira vez ao lado de Arthur dentro do Reino Eterno. E ela também aparece em outras ocasiões, como nessa cena onde Arthur confirma que os 4 Cavaleiros do Apocalipse são um perigo real e pergunta a Merlin se ela deveria priorizar isso ou encontrar sua esposa. E aqui, pela primeira vez, a gente pode escutar sua voz, pois ela responde que ele deveria seguir seus próprios desejos. No entanto, acontece que essa Merlin é bem estranha, bem diferente da Merlin que a gente conhece. E não é por acaso que ela é assim. Isso porque, simplesmente, essa não é a verdadeira Merlin. E isso a gente descobre na sua terceira aparição. Pois logo quando Guinevere é levada para Camelot, ela revela que a Merlin, ao lado de Arthur, não é a verdadeira. A princípio acreditando que ela seja apenas uma ilusão criada pelo rei de Camelot. E sim, ela acertou que aquela não era a verdadeira Merlin, mas errou na parte de ser uma ilusão, pois Arthur se revolta e acaba matando essa cópia, que era na verdade uma fada transformada, pois Arthur estava se divertindo tentando acreditar que ela era real, até que Guinevere estragou tudo. Mas no fundo, Arthur provavelmente estava tentando suprir a ausência de Merlin com esse fake. Com isso, a Merlin acaba se tornando, até o momento, o único pecado a não aparecer nessa nova história. Porém, não faltam teorias de onde Merlin possa estar, mas seja numa torre retorcida ou disfarçada de velhinha em Liones, o pecado da gula se mantém sendo um dos personagens mais enigmáticos e importantes. E fora essas aparições individuais que eu citei, no capítulo 80, todos os pecados, com exceção da Merlin, fazem uma breve aparição durante o confronto contra Arthur, pois eles estavam prontos para atacar caso aquele confronto continuasse. E no capítulo 129, todos reaparecem juntos novamente, porém numa visão do futuro, onde eles estão confrontando finalmente o Rei do Caos. Inclusive, nessa mesma visão, podemos ver a possível morte de um deles, neste caso, o pecado da ganância Ban. E foi assim que cada um dos lendários pecados capitais apareceram nessa nova história. E agora eu quero saber de vocês, qual aparição foi a mais marcante, de qual vocês mais gostaram? Comentem, vamos continuar conversando agora aí nos comentários até o lançamento do nosso próximo vídeo, onde eu espero ver todos vocês novamente aqui. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!